Galera, histórias verdadeiras de novo aqui. Hoje o negócio tá denso. É nóis. Vamos lá. Quando você vê as diferenças espalhadas nessa terra, você para pra pensar. Quando você vê que as pessoas vão andando pela vida sem poder empatizar. Quando você vê que a tua sorte vai dependendo de onde te botaram pra criar. Quando você vê que as crianças vão brincando entre balas na rotina do seu lar. Quando você vê tanto, quando você vê, quero acreditar na procura de um santo, tem que aparecer. Quando você vê que o que quebra preferimos joga fora e não queremos consertar. Quando você vê necessidade de comprar a novidade pra poder aparentar. Quando você vê que não adianta falar coisas para os outros se não querem te escutar. Quando você vê que tudo isso na verdade só ajuda pra poder desconectar. Quando você vê tanto, quando você vê, quero acreditar na procura de um santo, tem que aparecer. Quando você vê que o amor é um mistério e as pessoas já não sabem como amar. Quando você vê a importância em ser bonito para que os outros possam te aceitar. Quando você vê sexualidade em todo canto, as menininhas rebolando sem parar. Quando você vê que a mulher ainda é tratada como objeto, então o que pode esperar? Quando você vê tanto, quando você vê, quero acreditar na procura de um santo, tem que aparecer. Quando você vê as diferenças espalhadas nessa terra, você para pra pensar. Quando você vê que as pessoas vão andando pela vida sem poder empatizar. Quando você vê que a tua sorte vai dependendo de onde te botaram pra criar. Quando você vê que as crianças estão brincando entre balas na rotina do seu lar. Quando você vê tanto, quando você vê, quero acreditar na chegada de um santo, tem que aparecer. Quando você vê que o que quebra preferimos joga fora e não queremos consertar. Quando você vê a necessidade de comprar a novidade pra poder aparentar. Quando você vê que não adianta falar coisas para os outros se não querem te escutar. Quando você vê que tudo isto na verdade só ajuda pra poder desconectar. Quando você vê tanto, quando você vê, quero acreditar na chegada de um santo, tem que aparecer. Quando você vê que o amor é um mistério que mesmo não sabem como amar. Quando você vê a importância em ser bonito para que os outros possam te aceitar. Quando você vê sexualidade em todo canto, as menininhas rebolando sem parar. Quando você vê que a mulher ainda é tratada como objeto, então o que pode pensar? Quando você vê tanto, quando você vê, quero acreditar na chegada de um santo, tem que aparecer. Quando você vê que mesmo nessa realidade a esperança nunca pode terminar. Quando você vê que tem pessoas que ainda acreditam que podemos melhorar. Quando você vê que sente algo muito forte por alguém que nem consegue explicar. Quando você não vê esperança, saiba que o amor é o único que pode nos salvar. Quando você vê que mesmo nessa realidade a esperança nunca pode terminar. Quando você vê que tem pessoas que acreditam que podemos melhorar. Quando você vê que sente algo muito forte por alguém que nem consegue explicar.
Quando você não tem esperança, saiba que o amor é o único que pode nos salvar. Quando você vê tanto, quando você vê, quero acreditar na chegada de um santo. Tem que aparecer, tem que aparecer. Quando você vê tanto, quando você vê, quero acreditar na chegada de um santo. Tem que aparecer, tem que aparecer. 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 E aí, galera? É nóis. É nóis, galera. Hoje eu acordei um pouquinho denso, desculpem. Dei uma olhadinha nos jornais. Eu sempre tento ler o que acontece nesse mundo. E aí às vezes eu fico um pouco sensível. Começo a achar que tá tudo errado, que as coisas não deveriam ser como são, que tem tantas injustiças, que às vezes nos acostumamos a tudo isso. E o pior, damos importância às coisas que não têm importância. Eu fico muito triste em saber que tem pessoas, tem famílias, tem crianças que vivem em lugares onde a sua vida periga dia a dia, onde crianças onde morrem dia a dia, lugares onde tem muita violência, terrorismo, criminalidade, injustiças. Isso me deixa mal pensar. Então é isso, desculpem que eu tô um pouquinho denso, um pouquinho negativo com essa forma de vida que às vezes rola aqui. Espero que saibam me entender. E paz e amor para todo mundo, tudo de bom para vocês. E a gente se vê na próxima história verdadeira, galera. É nóis.